irmãos, a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar. Eu estou muito feliz em, depois de muitos anos, voltar à igreja de Sara. É sempre um prazer estar aqui. É bom revê-lo, pastor Hebron. Muito obrigado por me confiar o púlpito de sua igreja. Nós temos uma relação antiga com a família, desde o seu pai. Muito tempo aí tive dirigindo o Conselho de Educação de nossa convenção, então tínhamos que estar rodando o estado. Trabalhamos com o pastor Mussini, também seu irmão, e é um prazer servir ao senhor e à sua igreja. Aos irmãos do Departamento de Missão, muito obrigado. Eu e o Jeff, a gente já é amigo um pouco mais, bem mais, de 30 anos, e a gente não tem isso, então não sei como, não. É muito novo, eu tenho um carinho muito grande pelo Jefferson, Mirella, uma relação muito especial com a família dele, pois pastor Antônio, seu pai, foi quem me tirou para a obra. Eu ainda era um menino, muito novo. Ele me trouxe para Blumenau na época. Então, eu tenho um carinho muito especial pela família. Bem, para mim já é um pouco diferente. Você vê um culto no Brasil, é muito distinto. A gente cresceu nisso. Eu sou filho de pastor. A gente está muitos anos no ministério. Nem tantos assim, né, PC? A gente é novo, eu reitero. Mas a gente está muitos anos no ministério e a gente cresceu nisso. E muitos anos trabalhando já na Europa e trabalhando com nativos. Então é um estilo de culto, uma proposta litúrgica totalmente diferente. E é muito gostoso quando você pode voltar a uma igreja e dizer: que bom que é uma igreja que oferece um culto aceitável ao Senhor. Em espanhol a gente tem uma expressão al grano, né? Ou seja, para de falar e vai ao que interessa. Bíblia, Isaías capítulo 6. Eu hoje perguntei ao Jefferson, tentando entender o propósito pelo qual eles escolheram este tema. E depois de entender, então, eu meditei em um texto bíblico. E eu gostaria de compartilhar o capítulo 6 do profeta Isaías com vocês essa noite, que é um pouco da sequência do texto que tem por base o evento, quando fala da pregação cristocêntrica de Isaías. Capítulo 6, eu vou ler só o versículo 1, e aí vocês conhecem bem o texto. Nos diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Amém? Meus irmãos, pensar um pouco em missão, pensar um pouco nesse texto de Isaías. É um texto muito lido, muito comentado em trabalhos de missão. Por aqui está o chamado vocacional, ou uma renovação de um chamado de Isaías. Conhecem bem vocês a história que Isaías era primo do rei. Existiam algumas classes de profeta, e Isaías era o que nós chamamos de profeta de corte. Ou seja, ele era um homem da confiança do rei, que era seu primo. E ali ele tinha, o rei, quando tomara alguma decisão, compartilhava com ele. Quando Deus tinha uma palavra, o profeta então entregava ao rei. Quando vocês leem os textos reais ou as crônicas dos reis, vocês vão ver que a maior prosperidade que Israel teve foi nas mãos de Uzias. Uzias foi um rei que chegou a um ponto que o seu reino prosperou de uma maneira tão grande que ele disse que ele não tinha mais o que fazer. E o seu equívoco está exatamente quando ele entra para fazer o serviço do sacerdote, e então ele fica leproso porque ele não podia ter aquela prática, porque ele não era consagrado para aquilo. Uma vez que ele fica leproso, ele precisa abandonar o trono e ele é colocado fora da cidade, em um monturo onde ficavam os leprosos. E aí terminam os seus dias. Um rei que chegou ao auge, que chegou ao topo máximo,
que Israel viveu a prosperidade plena, termina os seus dias em um monturo de lixo, aonde ficavam os leprosos e onde nenhuma pessoa que estivesse sã podia se aproximar para não ficar leprosa. Esse é o contexto que Isaías entra em uma profunda crise, entra em um profundo choque. E Isaías, então, tem uma ruptura radical com a sua vida profética, com o seu ministério profético, quando morre o seu primo, quando o reino começa a desestruturar. Isaías entra em uma crise profunda, mas em meio a essa crise, ele encontra uma vocação nova do Senhor para a sua vida. Eu tenho uma notícia que eu não sei para ti se ela é boa ou não, mas o homem do nascer ao morrer, ele não está isento de crises, pelo contrário, ele viverá profundas, grandes e fortes crises em sua vida. As crises, elas têm duas possibilidades para nós: ou elas nos massacram, ou do meio do pó nós encontramos esperança e abrimos com a graça de Deus uma nova porta e trilhamos por um novo caminho. Imagina, o pastor Hebron estava falando e eu pensando, quando a crise do corona balançou as igrejas no Brasil, que são o que são, imagine o que aconteceu com as igrejas em um continente onde já é pós-cristão, onde o cristianismo não é, os princípios e valores do cristianismo já não existem mais. Imagine quem pastoreia uma igreja de espanhóis nativos, uma igreja de 40 crentes de nativos, é uma igreja grande. Eu presidi uma igreja que tinha seus 50 membros. Isso seria mais ou menos como para a nossa realidade presidir Criciúma, na proporção de tamanho de igrejas. Imagina quando bateu a crise em cima disso, a gente tinha duas possibilidades: ou voltar, ou se trancar e chorar, ou entender que em meio à crise, Deus sempre abre uma nova porta de esperança. Em meio a isso, a gente correndo para manter, segurar, e ficamos trancados sem poder sair de dentro de casa. Todos os dias eu tomava banho, me trocava e descia para colocar o lixo, porque era o programa do dia. A gente não podia sair de dentro de casa. Um podia ir à farmácia e o outro ao supermercado. Era tudo que durante 4 meses nós pudemos fazer. Mas em meio àquilo, um dia uma irmã me chama e diz assim: olha, nós estamos sem nada na Holanda para fazer, não temos nada, e a gente está sem igreja. E eu olhei para a Liz e disse assim: nasceu uma nova igreja do nosso ministério. Eu contei para algumas pessoas, eles disseram: vocês estão loucos. Eu disse: sim, estamos. Pegamos aí e começamos um culto online. E começamos, e uma pessoa foi falando para outra, e no outro sábado, quando fazíamos o culto, aparecia outra pessoa, aparecia outra, e começou assim. E um dia o governo da Holanda liberou para fazer um culto. E aí eu olhei para a Liz e disse assim: saímos, catamos um avião e fomos. Chegamos e começamos a fazer visitas em um lugar. Vou tentar resumir ao máximo a história. A moral da história é que a igreja, que nós já vamos para o nosso 2º batismo em um ano de igreja, nasceu quando todo mundo estava fechando a igreja. O Senhor nos deu a porta aberta para, em meio à crise, abrir uma igreja que vai para o seu 2º batismo, e que nós já conseguimos reunir 70 pessoas, e nós trabalhamos com holandeses. E isso, para uma igreja onde vão holandeses, é milagre. Mas o Senhor, Ele é poderoso para, no meio das crises, Ele mover o propósito do seu coração. Só que quando nós chegamos em tempos de crise, quando nós entramos em tempos de dor, quando nós entramos em tempos de luta, o que mais nós tentamos entender é: por que, Senhor, por que, Senhor, por que, Senhor? E o Senhor nunca irá nos responder isso.
Jó pergunta no seu livro 59 vezes, de maneiras difíceis e distintas, por que ele estava sofrendo, e o Senhor não responde para ele nenhuma. Tanto é que o Senhor fala nos primeiros capítulos e se cala e só volta a falar lá no final. E quando fala, diz: Jó, aonde você estava quando eu coloquei limites no mar, quando eu formei o céu, quando eu criei as estrelas? Jó diz: eu não sei. Ele diz: então eu sou soberano, eu não tenho que te responder nada. Jó morreu sem saber porque sofreu, mas o Senhor tinha um propósito naquela crise de Jó, é que eu e você pudéssemos dar testemunho da vida dele nessa noite, ser edificados por aquilo que ele passou, porque em meio à crise o Senhor sempre trabalha com uma ruptura naquele velho naquele velho homem, naquela tradição, e ele abre portas para as coisas novas. Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de uma experiência profunda, de uma relação que nasce na dor. Na dor, a tendência natural do homem é queixar-se. Na dor, a tendência natural do homem é reclamar. Na dor, a tendência natural Isso é normal, isso é natural, e isso é assim mesmo. Jó diz: tu traspassas os teus inimigos com a tua espada, e tu fizeste isso comigo, Senhor. Podes me curar e não me curas, e pode tirar a minha vida e não tira, me deixa sofrendo. Jó foi o mais profundo. Eu não posso falar de Deus para outras pessoas, porque isso é murmuração, mas quando eu ajoelho, quando eu me prostro, eu tenho que rasgar o meu coração, porque Ele conhece o que eu estou pensando de verdade em meu coração. Eu tenho que falar para Deus: Deus, eu estou sofrendo, não está bem, está doendo, mas não se preocupe, que Ele não vai vir te falar: não, estou fazendo isso, por isso, isso e isso, mas é para que você entenda que em meio à crise, Deus está te propondo ruptura com os velhos paradigmas, para te abrir a porta para você começar a viver as coisas novas de Deus para a sua vida. Às vezes nós estamos tão agarrados em coisas velhas que o Senhor não consegue trabalhar o novo, então Ele tem que nos colocar em crise. Em crise o homem se rende. Em crise o homem se joga aos pés do Senhor, e Jó diz: Senhor, não pode ser, eu não aguento. Mas o Senhor sempre renovava a esperança de Jó, que outra vez ele levantava e dizia: ainda que a minha pele se apegue aos meus ossos, eu sei que o meu Redentor vive e que Ele se levantará pela minha causa. Deus te permite sofrer, mas Ele não te abandona. Deus se cala, mas não se ausenta. Deus permite sim que as crises venham, mas elas vêm para um processo de que o novo do Senhor seja estabelecido em nós, por nós e através de nós. Deus permite que a crise nos balance, nos confronte, porque Ele queria dar para Jó tudo de novo, em dobro. Ele queria abençoar a vida de Jó, mas Ele tinha que usar Jó como um modelo para as nossas vidas. Irmãos, é algo tão profundo que o Isaías entra nisso. E um dia o Isaías entende que todas as regalias da corte, que tudo que era bom, era cômodo, já não fazia mais sentido para ele. Eu me lembro o dia em que eu entrei em um culto de Santa Ceia em Florianópolis, há quase 10 anos atrás. E eu olhei para aquela igreja e parece que a igreja tinha sumido da minha frente. Parece que a igreja saiu do meu coração. E eu tinha o círculo de oração, o congresso do círculo de oração para pregar no outro culto. E eu vinha conversando com o meu pastor já há algum tempo. E eu lembro que naquela ceia eu falei: Senhor, se acabou meu tempo aqui, eu preciso que Tu fales com a Lise. E no caminho de casa para Beira-Mar, onde vivíamos, dava uns 200 metros. E no meio do caminho a Lise me para e diz: sabe de uma coisa? Uma coisa estranha me aconteceu e parece que Florianópolis saiu de dentro de mim. Eu disse: meu Deus. Começou a ficar estranho uma coisa. A gente tinha trabalhado a vida inteira para chegar onde a gente estava. Eu me lembro que eu fui pregar no trabalho de círculo de oração, e eu preguei, e Deus usou uma irmã no meio da igreja, e ela não falou algumas coisas para mim, e ela disse ao meu pastor: deixa ele ir.
E ele disse, eu não sei porque que o Gesiel quer ir embora, ele tem o meu coração, ele tem o coração da igreja, ele está bem, ele tem um ministério bonito entre nós, mas eu tenho que deixar ele ir. Eu fui. O dia que eu vi a minha mala resumida, a minha vida resumida a 5 malas no aeroporto de Porto Alegre, eu disse, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Eu olhei para... E ali eu comecei a entender que o Senhor estava me jogando num profundo poço de uma crise. Porque o Senhor precisava começar a trabalhar uma coisa nova na minha vida, no meu ministério. Eu tinha que perder coisas, eu tinha que renunciar coisas, eu tinha que deixar coisas. E tem dia que o meu Uzias, o teu Uzias, a nosso conforto, aquela nossa estabilidade tem que morrer. Um dia o rei tem que morrer. Um dia o primo que sempre foi a nossa sombra vai desaparecer. E aí é só eu e Deus, só você e Deus. E Deus começa a te puxar para o centro da vontade dele. Só que nós temos que fazer como Uzias, morrer para o Isaías aparecer. Uma hora você vai ter que entregar o teu Uzias. Tem coisas que o Senhor vai pedir para você deixar pelo caminho, tem coisas que você vai ter que deixar para trás, porque agora é só você e Deus. É um novo tempo de Deus para a tua vida. Uzias não vai mais poder te acompanhar. Começa a entrar um tempo de renúncia, de entrega, em que as coisas de Deus começam a mudar. O Isaías estava acostumado com aquilo, ele era homem do palácio, ele era homem do templo, mas um dia, segundo se supõe, ele entrou no templo e aquele não era mais um dia comum, era um dia que ia marcar a história da sua vida, era um dia que o Senhor ia pegar a renúncia dele, ia abrir os céus e ele ia começar a compreender o que é a glória de Deus. Nenhum dia na presença de Deus é ordinário. Todos os dias na presença de Deus são extraordinários. Eu sempre prego e eu sempre digo que nunca vai chegar a um culto nenhuma pessoa a mais e nem a menos do que aquelas que o Senhor deseja falar ao seu coração. Não é o irmão fulano que devia ter vindo, era você que devia ter vindo. Antes que o mundo fosse mundo, o Senhor já sabia da noite desse dia. Antes que você nascesse, o Senhor já sabia da noite desse dia. Antes que as coisas acontecessem, o Senhor já sabia que você entraria por essa porta essa noite. E Ele falaria profundamente ao seu coração, que hoje é uma noite de renúncias, que hoje é uma noite de entrega, que hoje é uma noite de você levar as coisas aos pés do Senhor. E quando Isaías disse, Senhor, eu preciso viver um novo tempo contigo, a Bíblia diz que ele olha para os céus e ali diz que ele viu a Jesus, ou seja, a palavra ali é Adonai, uma forma de se referir ao Filho na Trindade. Ele levanta os seus olhos e a Bíblia diz, e ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os anjos com 6 asas voavam de um lado para o outro, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele diz, ai de mim, miserável homem sou, eu tenho lábios impuros, eu estou acabado, eu estou destruído, e os meus olhos viram o Senhor. Quando a gente entra no mais profundo de uma crise, é o lugar onde Deus vai por nós, para nos buscar dali, para que vejamos a sua glória e comecemos um tempo de transformação na nossa história. E ele disse, quando eu estava clamando, um anjo voou para mim, tocou os meus lábios e purificou-me, me vocacionou para uma nova coisa. Aqui entra um momento chave na história de um homem, quando ele se rende ao Senhor, quando o divino é revelado ao humano, quando o homem compreende o sagrado, ele se rende, ele se joga, ele perde toda aquela segurança que ele tinha. Quando eu desapareço, o Senhor atua. Quando eu já não consigo fazer as coisas,
o Senhor entra naquilo, e é o tempo do Senhor, de você chegar na presença do Senhor. Este lugar não é outro senão a casa de Deus, este lugar não é outro senão o templo do Senhor, o lugar aonde Ele se manifesta, e nós podemos chegar aqui como chegarmos. Aqui é lugar de rendição, aqui é lugar de entrega, aqui é lugar de quebrantamento, aqui é lugar de deixar tudo e olhar aos céus e contemplar a glória do Senhor neste lugar, porque quando o homem contempla a glória de Deus, sua vida muda. Eu vi esses meninos cantando e lá dentro de mim eu estava rindo, mas rindo, gostando do que eu estava rindo. Eu falei isso na minha igreja, onde eu fui apresentado, onde eu fui batizado, onde eu dei a minha primeira aula de teologia aos 18 anos, a primeira de escola dominical aos 16. Eu estava falando isso no Belém, em São Paulo, a semana passada. Eu tinha 14 anos em um congresso de jovens. O pregador que ia pregar faltou. E o pregador que pregou chamou todo mundo para frente. E aí, típico de adolescente, nós fomos em comunidade. E no meio daquilo tudo, o pregador foi, orava por um, por outro, e uma hora ele veio, colocou a mão no meu ombro e disse assim: você atravessará o mundo, você atravessará os mares pregando minha palavra. E eu, como bom adolescente, olhei para ele, pensei e fiz, tipo assim, né? Eu queria mais que terminasse para ir para fora. Anos, foi nos seus anos. E um dia nós tínhamos ido para a Inglaterra, a Liz estava indo para falar para mulheres, e eu fui para falar para obreiros. E quando a gente está voltando, ela está do meu lado dormindo, e eu olhando lá para baixo, para um monte de água, e eu comecei a lembrar da minha vida. E aí então eu me lembrei o que o Senhor tinha falado quando eu tinha 14 anos de idade. E eu fiquei pensando em quantos países eu já preguei, em quantos lugares eu já fui, em quantos lugares eu já estive. O dia em que a gente se joga aos pés do Senhor, o dia que o Senhor decide nos encontrar, Ele nos traz a sua presença, e as promessas do Senhor não caducam. No tempo da sua soberana vontade, as coisas acontecem, haja o que houver, levante-se o que se levantar, não há vento, não há tempestade, não há luta, não há inferno. Deus, quando te chama, um dia Ele abre os céus, e você é tocado pela glória do Senhor, e você vai entender que Deus é soberano, que Deus traçou a sua história mesmo antes de você nascer. Ele olha e diz: Jeremias, desde o ventre da tua mãe, eu te olhei, eu te escolhi, eu te chamei. Você já estava nesse negócio quando você não era ninguém. Filho, entenda uma coisa: Deus é soberano. Deus não te traz essa noite neste lugar simplesmente por um costume ou uma tradição. Se você tiver uma ruptura com os dias da tua vida, Deus te propõe a começar um novo ciclo, uma nova história, um novo tempo, um novo propósito dos céus para a tua vida. Eu era só um menino. Eu era só um menino mais no meio da igreja, mas aos olhos do Senhor eu era um projeto de um Deus soberano, que me faria ir longe, longe, falar que é um Deus que move estruturas e que faz as coisas no tempo da vontade dEle acontecer. Às vezes a gente olha para a gente, às vezes a gente se vê só como um mais um no meio da multidão. Às vezes você vai andar no centro da cidade, aqui ninguém nem te conhece, mas há um Deus que do alto do seu trono, da sua glória, se curva e te contempla, e te vê, e te acompanha. Deus não tem plano B. Deus não tem plano B. Deus tem projeto exclusivo com as nossas vidas, antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe. Deus não te usa por falta de opção. Deus te usa porque desde a eternidade Ele olha para esse lugar, Ele olha para essa casa essa noite, e este povo acha graça aos olhos do Senhor.
Deus não nos usa porque não tem outro que faça, não. Aqui dentro essa noite tem homens, tem ministérios, tem vocações, tem homens que abalarão cidades, tem homens que marcarão história. Nós só éramos meninos. Ele jamais, de repente, quando o menino se imaginava no Paraguai, ou ele na África, ou você em qualquer outro lugar, mas Deus traça o plano das nossas vidas. E quando chega a hora certa, Uzias morre, e ele só te pede rendição ante a glória dele, para que ele toque a tua vida de uma maneira diferente, e você não saia daqui como entrou. Você não pode voltar para casa como você veio. O Senhor te abre uma porta de uma nova esperança no reino de Deus essa noite. Deus não te quer mergulhado em crises. A crise é para você entender que é um Deus que te alcança essa noite. Aleluia. O salmista diz: e Deus levanta o pobre do monturo de lixo e o coloca em lugar de honra com os príncipes. O monturo de lixo era o vale de Geena. Lembra de Israel? Lembra do vale de Cedron, na ponta, vale de Geena. Era onde se jogava todo o lixo da cidade. Era onde ficavam os leprosos. Era onde nem a mãe que mais ama o filho podia ir, porque se ela tocasse no filho, ela ficava impura. Quando uma pessoa começava a chegar, o leproso tinha que gritar leproso, leproso, para ninguém se aproximar dele. Só que a Bíblia diz: Deus vai ao monturo de lixo e levanta o homem daí, e o ergue, e o coloca em lugar de honra com os príncipes. Deus vai por você aonde ninguém mais vai. Deus te busca essa noite onde ninguém mais pode ir por você. Deus te encontra essa noite onde nem tua mãe que te ama já pode ir mais por você. Deus te ama. Deus te ama. Deus te trouxe essa casa essa noite para dizer que Ele vai ao extremo do limite onde ninguém mais vai. Ele tira Uzias do teu caminho. Ele vai ao monturo e revela a glória dele para ti, porque Ele precisa te levantar daí e colocar no centro do propósito, no centro da vontade dele. O que o Senhor pede de nós essa noite é rendição, rendição. O que o Senhor pede de nós hoje é renúncia. O que o Senhor pede de nós essa noite é consagração. Aqueles que são do meu tempo, nós os velhos, tinha um corinho que a gente cantava assim: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele dominar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo, tudo. Quando se fala em tudo, está se falando sem reservas. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor. Quando tudo deixares no altar. Sharamagaya, lamaganda, lamagaya, lamasura, magaya. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Quando tudo deixares aos pés do Senhor essa noite no altar, Ele tem o poder de te levantar da onde dá e te colocar aonde nem você imagina que o Senhor pode te colocar. O Senhor pode coisas, o Senhor tem coisas, o Senhor consegue coisas que os teus olhos não viram, tua mente não imaginou, teus ouvidos não escutaram, você não pensa, mas Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele muda o curso da história, Ele para o tempo, Ele faz acontecer, mas a sua vontade prevalece sobre tudo e sobre todos. Deus faz acontecer. Quando
eu tenho que parar. Eu sou pastor de igreja, quando a gente vê das 9 horas, dá um ruim na gente. A gente tem que parar. Quando Jesus chega para a mulher samaritana e conversa com ela e diz assim: o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. A palavrinha grega ali é proskinel. Proskinel é curvar-se até no chão. O Senhor não busca adoração. O Senhor busca adoradores. E adoradores que se rendam. O que o Senhor pede de nós essa noite é rendição. O que o Senhor pede de nós essa noite é entrega. O que o Senhor pede de nós hoje é cair aos pés do Todo-Poderoso. Vai lá em Apocalipse e lembra daqueles seres que estão diante de Jesus e se prostram diante do trono do Cordeiro e tiram as suas coroas. E a Bíblia diz: e eles proskinel, curvando, o adoraram. O que é a tua coroa essa noite? Eu vivo num país que tem rei. Sempre vivi na Europa em países que tem rei. E se você olhar no meio da multidão, tem um senhor com uma coroa na cabeça, você diz: aquele é o rei. A coroa distingue o rei. Aqueles anciões tinham uma coroa que os distinguia. O que é a tua coroa essa noite? O que é aquilo que você tem e todo mundo olha e diz: uau! O que é aquilo que quando vocês cantam todo mundo diz: uau! O que é aquilo quando vocês tocam todo mundo diz: sensacional? O que é aquela tua habilidade, aquela diferença? O que é a tua coroa essa noite? Que quando olham para você já dizem: nossa. Proskinel. O Pai procura homens que estejam dispostos a desaparecer, a tirar aquilo que os faz reconhecido e desaparecer para Ele aparecer. O que é a tua coroa essa noite? O que é aquilo que te faz superior aos demais, diferente dos demais, que te faz ser o que você é? Que não é ruim, é bom, foi Deus que te deu. Mas que o teu coração não pode estar nisso. O Senhor te chama essa noite para render a tua coroa aos pés do Senhor. O Pai procura homens essa noite que queiram tirar a coroa das suas cabeças e dizer: digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas que vive para sempre. Diz a Bíblia que os homens tiravam as coroas e iam baixando aos pés do Cordeiro e diziam: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto, mas que vive para sempre. Ele é digno de desatar os selos do livro, porque dele, por ele e a ele são todas as coisas. Deus te chama para um passo além, para algo mais essa noite, para render a tua coroa aos pés do altar. E quando você rende, o que Deus tem para você vai para bem mais além daquilo que você pode imaginar. Quando você deixa aos pés do Senhor, Ele tem coisas para nós muito maior do que aquilo que Ele já nos tem dado. Só que Ele precisa ver aonde está o teu coração. Quem é o teu Isaac? Quem é a promessa que Ele te deu? O que é a coisa que você tanto pediu e Ele te entregou? E hoje Ele te diz diretamente ao teu coração: me dá teu Isaac. Gente, Deus nos trouxe essa noite para tratar com nossas vidas. Deus nos trouxe essa noite nesse lugar para tratar com os nossos ministérios. Deus nos trouxe essa noite para tratar com os nossos corações.
porque Ele tem conosco coisa muito maior do que Ele já fez até aqui. Mas o que é a promessa que Ele te deu, Abraão? E Abraão disse: eu e o menino iremos, e eu e o menino voltaremos, mas eu tenho que levar, porque esse menino não é meu, ele é do Senhor. Isso quem me deu foi Deus, eu preciso entregar. E o Senhor disse: Abraão, você é fiel, Abraão, eu vou te dar mais, você será pai de multidões. Eu não quero o teu menino, eu queria conhecer o teu coração. Hoje Deus quer conhecer o teu coração. Eu preciso terminar, mas eu preciso te dizer algo. Isaías, se você já leu, você vai ver que Isaías deixou de ser profeta de corte depois que teve uma experiência de ver o Senhor. A Bíblia diz que ele montou uma escola de profetas. Ele foi ser um profeta, e a Bíblia diz que Isaías montou uma escola para os seus discípulos. Quando Deus nos permite construir uma grande história, é para deixarmos um legado para as novas gerações. Quando eles falam, e por isso eu procurei entender, que esse elo de missão nunca pare em Sara. Nós passaremos, mas a missão na Sara jamais passará. Se deixará um legado às novas gerações. Uma nova geração de meninos virão e farão a história dessa igreja. E serão missionários que sairão deste lugar. E vocês verão os filhos dos seus filhos fazerem diferença no reino de Deus. Porque a bênção do Senhor será colocada sobre as vossas vidas. E quando o Senhor te chama para algo especial, é para que você deixe um legado para as novas gerações. Que legado você está deixando para os teus filhos? Que legado você está deixando para os novos missionários dessa igreja? Deus nos levantará essa noite, não só para marcar a história desse tempo, mas nós deixaremos um legado para as gerações que virão. Eles saberão que um dia Deus te levantou, Deus te vocacionou, Deus te tomou pelas mãos e te usou, e você vai começar a fazer discípulos desse lugar, e missionários sairão da tua mão, homens de Deus sairão das tuas mãos, porque você não passa apenas pela história, você deixa um legado quando você se vai. O Elias disse: eu vou embora, meu ministério acabou. E aqui tem um texto que às vezes as pessoas interpretam um pouco de maneira equivocada. Quando ele diz assim: me dá porção dobrada do teu espírito. Não é que ele queria o dobro do espírito dele, ou fazer o dobro de milagre, isso é equívoco, tá? Isso está falando da lei da primogenitura. Estuda a lei da primogenitura lá em Deuteronômio, você vai ver. A expressão porção dobrada do teu espírito era me dar o direito da primogenitura. Me dá o direito de ser seu sucessor. Quando o pai ia, o primogênito assumia. O moço de Elias era o filho da viúva, não era Eliseu. Mas Eliseu, o teu sucessor, e ele diz assim: se quando eu for, você ver a capa cair, é teu. Isso era impossível, mas Deus faz as coisas impossíveis ser possíveis, quando Ele decide levantar alguém para deixar um legado na história. Tem coisas que parecem improváveis, mas Deus move a história para que elas se tornem reais. O Eliseu não era o sucessor natural, mas nos planos de Deus era. Tem muitas coisas que o Senhor tem para fazer com as nossas vidas, que nós não somos o homem da vez. Eu nunca me imaginei do outro lado do mundo pastoreando uma igreja na Holanda. Mas nos planos do Senhor estava. Eu nunca me imaginei sendo o menor da casa do meu pai, o que iria mais longe, mas o do Senhor estava. Eu nunca me imaginei aqui, ali, pregando lá. Eu falo todos os anos na convenção portuguesa. E eu nunca me imaginei pregando numa convenção de pastores na Europa. Mas no do Senhor estava.
Isaías disse que os planos do Senhor são mais altos que os nossos. O caminho do Senhor é distinto do nosso. Deus nos trouxe essa noite aqui para te dizer que Ele tem algo muito maior com a tua vida. Que os seus olhos ainda não viram, que os teus ouvidos não ouviram, que não caiu ao teu coração, mas você precisa ter a ousadia que teve Eliseu. Eu não sou, mas eu desejo. Eu quero, e por fé eu vou ver. E onde o Elias ia, que ele olhava para trás, estava ele lá. Vai embora, menino, vai para casa. Não, vou ficar aqui. A tua perseverança marca a dimensão da tua fé. O quanto você bate e insiste naquilo que você crê, é a dimensão do que o Senhor está preparando o teu coração para ser. E o Eliseu ia, Elias subia, Eliseu subia, Elias descia, Eliseu descia, e uma hora o Senhor leva Eliseu, e a capa, que era o símbolo do profetismo, cai na mão de Eliseu. Ele não era, mas aos olhos do Senhor, ele era. Eu não sei quem é você. Eu não conheço a tua história. Eu não sei de onde você veio. Tem quase 10 anos que eu pisei pela última vez aqui. A única pessoa daqui que eu tenho contato à distância é o Jeff, a Mirella e o Ney, que eu tenho contato. Conheço mais ninguém aqui. Eu orei, só vim orando, e essa tarde eu pedi que Deus colocasse uma palavra no meu coração. Porque eu precisava falar o que vocês necessitassem da parte do Senhor ouvir essa noite. E o Senhor te trouxe essa noite aqui para você entender que o teu Uzias precisa morrer hoje. Que a noite de hoje pode ser um divisor de águas na tua vida, antes desse congresso e depois desse congresso. O Senhor te trouxe essa casa essa noite para você entender que os planos e propósitos de Deus prevalecem independente das circunstâncias. O Senhor te trouxe essa casa essa noite para você entender que quando um homem se rende, se curva, se prostra, entrega, renuncia, deixa, Deus nos levanta daí e nos coloca em lugar de honra. Ele disse: aquele que me serve, meu Pai o honrará. O Senhor te trouxe essa noite porque Ele precisa ter um novo começo, um novo tempo, uma nova história. Coisas que nunca desceu ao teu coração, coisas que nunca chegaram à tua mente, coisas que de repente, quando uma visão do Senhor passou na tua cabeça, você diz: não, para, eu não sou o homem para isso, eu não sou o homem disso, eu não sou o homem para esse trabalho, eu não sou o homem para esse negócio. Aos olhos do Senhor é. O Eliseu não era, a lógica não era, a lei não era, mas o Senhor mudou a ordem das coisas para ser de acordo com o plano da sua soberana, perfeita e agradável vontade. Assim é. Assim é. A gente pode sair daqui hoje como entrou? A gente pode sair daqui pior do que entrou? E a gente pode sair daqui um homem com uma nova história para o reino de Deus. Posso orar? Eu vou fazer uma coisa que eu não faço, não é o meu feitio, não é o meu costume, que eu não faço na minha igreja também. Mas se Deus falou ao teu coração, vem aqui, eu queria orar por você. Se Deus falou contigo essa noite, vem aqui. Eu quero fazer uma oração de consagração da tua vida, Deus. Não é um costume de pregador, porque eu não tenho esse costume. Não é uma tradição, porque eu também não faço isso. É um chamado do Senhor para você vir deixar as coisas, a tua coroa no pé do altar.
Se você não quer deixar a tua coroa, não vem. Se você não quer fazer uma entrega ao Senhor, não vem. Eu não estou tentando te emocionar. Eu não estou tentando mexer com as tuas emoções. Eu estou te chamando para um ato de renúncia e entrega aos pés do Senhor. Se Deus tocou o teu coração essa noite, vem cá, eu quero orar por você. Se a palavra do Senhor chegou ao teu coração, o Senhor está te chamando para algo novo começar na tua vida, na tua história. Se a palavra do Senhor chegou ao teu íntimo, Deus é poderoso para fazer coisas maiores que as que nós podemos imaginar. Está aqui todo mundo? Legal. Olha para mim um pouquinho, você que está aqui. Um dia Jeremias tinha 16 anos. Era filho do sacerdote de Anatote, distância Criciúma e Sara. 14 quilômetros. E Jeremias chega e o Senhor é janeiro. Isso é um mês de janeiro. Deus chega para Jeremias e diz assim: o que vês? Ele diz: eu vejo uma flor de amendoeira. E o Senhor diz: vistes bem. A flor de amendoeira, ela nasce em janeiro. As outras flores só nascem em Israel em março. Janeiro, quem já passou tempo lá sabe que é neve e muita neve. Flor nenhuma nasce, só da amendoeira. Quando ele olha para a flor da amendoeira, o Senhor diz: o que vês? Ele disse: vejo uma flor que resiste ao tempo difícil. O Senhor disse: memoriza essa flor, porque eu te dou ela por sinal. E aí você entenderá que eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, Jeremias. Aí ele disse: mas eu não sei falar. Ele diz: mas eu porei palavras na tua boca. Eu te farei muro, eu te farei porta, e os homens não te resistirão. O que vê, Jeremias? Eu vejo uma flor que a neve não mata. Ele disse: assim sou eu velo pela minha palavra. O Senhor te dará um sinal. Tem particularidades entre você e Deus que só você sabe. E o Senhor avivará essas coisas que só você e Deus entendem quando elas acontecem. Para que isso te seja um sinal que nessa noite o Senhor te levanta para uma vocação, para um chamado, para um novo tempo, para uma coisa. Quando a neve cair e tudo parecer morrer, saiba que dentro da árvore seca há uma revolução, e quando chega o tempo certo ela brota, porque nada pode deter a graça e a força do Senhor. Deus, se eu acho graça diante dos teus olhos, se minha oração sobe com cheiro suave diante da tua face, essa noite eu não oro por mim. Essa noite, junto com a tua igreja, eu faço uma oração de santificação, de separação, de consagração dessas pessoas para o teu serviço, para o teu ministério, para o teu chamado. Os teus caminhos são distintos dos nossos caminhos, e os teus pensamentos são muito superior àquilo que eu posso pensar e imaginar de mim mesmo.
mas Tu és Deus soberano que conhece essas pessoas. Antes que o mundo fosse mundo, Tu conhecia cada irmão que está aqui declinando da sua coroa, abrindo mão, renunciando, entregando, deixando, abrindo ao Teu Espírito Santo. Espírito Santo que habita no coração destes irmãos, seja Tu um sinal, uma marca, seja Tu uma aliança, estabeleça uma marca, uma aliança, que nunca mais essas pessoas serão as mesmas, que os seus ministérios florescerão, que Tu darás a ele agora algo sobrenatural, algo novo, um renovo, um novo tempo, um novo começo, uma nova história dos céus para esta igreja, para essas vidas, para esses ministérios. Um novo tempo do Senhor chegará para Ti, por Ti e através de Ti. Meu Senhor, tudo que nós podemos essa noite é nos render. Tudo que nós podemos essa noite é nos entregar. Tudo que nós podemos essa noite é abrir os nossos corações e permitir que o Senhor nos domine. E quer vivamos, quer morramos, nós queremos fazer para a Tua glória, para a Tua glória, para a glória e a honra do Teu nome, em o nome de Jesus.